Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Kutala Podcast, o seu programa que leva até si os melhores conteúdos informativos da banda e não só. E hoje será especial porque temos um tema especial e um convidado especial. Hoje falaremos de quê? Eu darei uns spoilers. Falaremos de marketing digital. É isso mesmo, minha família. Você não pode perder esse tema. Portanto, permaneça do outro lado para que nossa companhia acompanhe e deguste dessa conversa magnífica. Quando você cria uma determinada empresa e a mesma não tem visibilidade, o que fazer? Já falei muito. Estou com o Elder Puto, profissional na área de marketing digital. É isso mesmo, Elder Puto, bem-vindo. Muito obrigado. Já cá esteve. Claramente. E voltou novamente. Em uma casa. Uau. Nós é que agradecemos por sempre que tens aceito o nosso convite. Obrigado, agradeço. Agradeço o convite. Exatamente. Okay. E penso que o pessoal lá em casa também agradece pelo conteúdo que eles já puderam ter por tua parte. Eu não duvido. Claro, acho que este vai lá, parece é dócil. Este. É dócil, e dócil é o nosso programa, pois que hoje o tema promete, e os conteúdos prometem. Não pode perder, não pode se distrair. Fique atento, fique ligado às nossas páginas. E hoje o nosso tema é marketing digital e gostaríamos de compreender, eu já dei uns spoilers, não vou repetir, gostaríamos de compreender por parte do Elder Puto qual é o objeto de estudo de marketing. Eu e os meus caríssimos lá do outro lado gostaríamos de entender e perceber qual é o objeto de estudo de marketing. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Devo agradecer esta amabilidade, não é? Esta capacidade e esta iniciativa que realmente este podcast, este programa magnífico tem de proliferar o conhecimento e, de certo modo, esclarecer as pessoas. Estou aqui, claramente, para esclarecer algumas situações que têm apoquentado, não é, a sociedade. Marketing, o objeto de marketing é nitidamente o consumidor. O marketing estuda o consumidor. Marketing é uma expressão anglofona que significa mercado em movimento. Exatamente. Isto é que é marketing. E o marketing especificamente aplicado às empresas. As empresas é que aplicam o marketing de modo a proliferar, não é, os seus produtos, não é? E veja lá, este processo que tem ocorrido entre o consumidor, porque o principal objeto do seu marketing é o consumidor. Depois este consumidor passará num processo de fidelização, se não ser que o consumidor será considerado cliente. É um processo de transitoriedade. Então o marketing estuda o consumidor e o mercado. E por outro lado, para aqui esclarecer uma nota importante, que o marketing leva situações de idade, situações tanto cultural e situações de literacias. Porque, veja lá, há empresas que numa região em que são culturalmente, do ponto de vista cultural, não são evoluídos, infelizmente aquela empresa não poderá, de certo modo, não poderá permanecer, não é, naquela determinada região, porque a maior preocupação das empresas é estabelecer-se no mercado. E só o marketing poderá permitir com que esta empresa se estabeleça no mercado. Mas agora, houve estas evoluções sobre o marketing digital, porque o marketing digital já é uma área da tecnologia. Exatamente. Em que as empresas vão usar as redes sociais de modo a proliferar os seus produtos. Porque de onde é que vai qual é o destino do produto? Consumidor. Mas agora, o cliente fidelizado, ele tem uma relação de lealidade. Lealdade, exatamente. Por isso há uma diferença, há que fazer esta diferença entre consumidor e cliente. Num conto geral, não é? Num conto geral, todo indivíduo é consumidor. Mas agora, há uma diferença específica de consumidor e cliente. O cliente tem uma relação de fidelização. Foi fidelizado pela empresa. Ele tem uma relação com esta empresa. Todos os produtos que ele pretende adquirir, poderá adquiri-lo naquela empresa. E o consumidor é momentâneo. Ele vem, comprou e vai noutra empresa, compra, vai noutra loja e por aí fora. Ao passo que
o cliente é um indivíduo leal àquela empresa, devido à qualidade do produto também. Há que se levar estas situações. E para lhe dizer que muitas empresas que têm fracassado, porque não levam em consideração o movimento do mercado. Por isso, marketing, uma expressão anglófona, é importante que as pessoas saibam. Mercado em movimento. O mercado é transitório, ele evolui e dinâmico. E se a empresa não se adequar, não adequar-se à realidade do mercado, infelizmente poderá fracassar. Exatamente. Falaste sobre o marketing de um ponto de vista geral, ou seja, no seu objeto de estudo. E mencionaste aqui dois fatores que eu achei importante, penso que os meus queridos em casa também o acharam, que é consumidor e cliente. E dentro disso podemos até encontrar mesmo a ética empresarial. Ou seja, muitos clientes é o cliente fiel. Consumidor, por exemplo, é aquele que vai numa determinada loja, comprou produto, vai na outra, comprou e daí por diante. Já um cliente é fiel à empresa em que ele encontra seus próprios produtos. Mas então, uma chamada de atenção, se calhar essa pergunta pode ser para uma chamada de atenção aos empresários que, ao contratarem seus secretários, seus recepcionistas, no caso, a terem uma ética empresarial, porque muitos acabaram, no caso de afugentar clientes que seriam fiéis na mesma empresa. Qual é a sua visão relativamente a essa situação? E primeiramente, é importante saber que dentro dos tipos de cliente, nós vamos encontrar cliente interno, clientes externos, não é? E depois há aqueles fornecedores. Veja lá, quem é o cliente interno? O cliente interno, o funcionário, exatamente. O próprio empresário, não é um cliente interno. Os seus funcionários também são clientes internos. Exato. Se dentro desses indivíduos que são considerados clientes internos e não tiver uma capacidade de atrair, uma capacidade, um comportamento que de certo modo que de certo modo esteja ao nível das exigências do consumidor, esta empresa vai fracassar, porque o cliente externo depende do comportamento do cliente interno. Por isso há aquela situação que se diz a como lidar com o público, a forma de lidar com o público. O cliente é exigente. E a empresa deve satisfazer as necessidades, as vontades do cliente, porque aqueles clientes exigentes, inconformados, que vai exigir devido ao repertório de conhecimento. Ele conhece o produto. E agora, quando o indivíduo, o cliente interno, não tiver esta capacidade de lidar com o cliente, a capacidade, porque há aquela situação de que os clientes internos devem ser pacientes. E é que haver cortesia, um grau de cortesia com o cliente. Só assim que haverá uma boa relação, porque os clientes não estão interessados, não é? No nível de informação que você tem. Eles querem que, de certo modo, explique. Eles querem explicação, ok? No que concerne realmente ao produto, as informações. Por isso, o cliente interno deve ter conhecimento daquilo que vende. Se não tiver conhecimento do que vende, infelizmente esta empresa poderá fracassar. Então, o principal escopo, o fulcro para o desenvolvimento de uma empresa é o cliente interno. Se ali fracassar, não haverá esta relação translateral, digamos assim, exterior. Exatamente. E é importante que se diga também que o cliente interno, no caso, deve conhecer a sua loja, os materiais que ele fornece, desde medidas até vamos falar para uma área de construção civil. Exato. Tem que saber, temos grampo de X, temos os ferros de X a X, é necessário que saiba tudo isso. É necessário. E aqui destacar-se uma coisa muito importante: temos clientes que, por saber determinadamente do produto, são muito, mas bastante exigentes mesmo. Ele, como conhece o produto, então ele talvez quer ver até onde vai o conhecimento desse cliente interno. E o cliente interno tem que ser muito inteligente quanto a esse quesito de saber, na ausência de... Suponhamos que um cliente fiel, já destacamos aqui a diferença entre cliente e consumidor. Um cliente, no caso, um cliente, ele... vamos falar, por semana, uma ou duas vezes ele tira um dia que vai à loja adquirir um determinado produto. E chega uma vez a outra, vai,
ao adquirir o produto e calhar que já não encontra, porque se calhar terá sido escasso ou ainda, a empresa ainda não fez o levantamento da mesma. O cliente, ou seja, o cliente interno no caso, ele tem que ter a capacidade de persuasão para, de alguma forma, na ausência de alguma coisa, dar-lhe outra. É importante que se diga isso. E claramente há que haver esta capacidade persuasiva e não só persuasão, questão da dissuasão. Exatamente. É convencer o cliente. Deve haver esta capacidade de convencer o cliente. Fazê-lo consumir de modo obsessivo e de modo inconsciente. Ele deve haver esta capacidade, por isso é que a oratória, a retórica no meio das empresas, a comunicação é primordial. Leva-se a questões de comunicação e deve haver essas habilidades todas de persuasão e dissuasão. Agora, se não houver esta capacidade de dissuadir o cliente ou persuadir o cliente, infelizmente esta empresa não poderá se manter no mercado. Porque a ideia das empresas, não é estabelecer-se no mercado. E é por meio de quê? Das qualidades comunicativas que a mesma empresa detém. Por isso o marketing tem que ver com comunicação, tem que ver com a persuasão e dissuasão. Isto é marketing, ok? Isso agora, veja lá, e se não se levar questões de oratória, estamos a falar sobre a capacidade comunicativa, a empresa não conseguirá se estabelecer no mercado. E veja lá, nós estamos aqui a falar muito de consumidores, de clientes. Há muitas empresas que têm fracassado, é a falta de aplicabilidade, não é aplicabilidade, aquela aplicabilidade exigida do marketing. O marketing é mal aplicado, porque não se leva a questões culturais. Por exemplo, Shoprite, vamos dar o exemplo da Shoprite. Nós temos a informação de que a Shoprite não foi aberta aqui na cidade de Luena por conta das vias de comunicação. Está tudo bem. E depois eu levanto aqui uma hipótese de que o dono deste supermercado, ele fez uma análise SWOT. Fez uma análise, estudou o mercado mexicano e chegou à conclusão de que o mexicano não está culturalmente abalizado, não é? Culturalmente abalizado com as situações de shopping. Exato. Não está, de certo modo, abalizado, não está, de certo modo, aculturado. Então, houve esta necessidade de estudo cultural. Então, a cultura é primordial para a aplicabilidade do marketing. Aqui não deu certo. E, infelizmente, só poderá dar certo quando houver esta relação, não é, do mercado, estes mercados que normalmente têm que ver com o shopping, têm que ver com a venda de produtos. São assim é que o cidadão, não é, o cidadão ou o habitante desta terra, não é, da cidade de Luena, poderá, de certo modo, requisitar esses produtos. Tem que ver com a cultura. Mas ainda nesse âmbito, nesse âmbito da cultura, nós temos cá na cidade de Luena Freshmart. E olha, digo alguma coisa, como mexicano, principalmente como povo de Luena, eu sei que o povo mexicano é consumista. Quando abre-se um determinado estabelecimento, nas primeiras semanas são chuvas. Exato. Mas, o exemplo vivo é o supermercado. Está em situações que está hoje, porque o povo mexicano é consumista. Abre um determinado estabelecimento, consome e depois abandona. Exatamente. Mas temos um exemplo, mais um prático, exatamente, que é a Freshmart. E até agora está a se manter no mercado mexicano. Agora, a Shoprite, por ser uma empresa internacional da África do Sul, leva-se questões de seriedade. Freshmart é uma empresa pequeníssima, ínfima, digamos assim, média, mas não está ao nível da Shoprite. Ou seja, agora, a Freshmart é mais ao nível de Angola. Ela está instalada em Angola. Exatamente, é mais angolana. Agora, a situação da Shoprite, agora, o próprio empresário, ele deve pensar antes de aplicar um determinado e de implantar uma empresa. Leva-se situações de estudo de viabilidade. E prognóstico. E por causa... É importante que se diga isso. Prognóstico. E por causa disso, olha aqui, muito antes da construção de uma determinada empresa, é preciso que se faça um estudo. Ou seja, é preciso que se faça um estudo.
como é que o povo daqui, o que é que o povo esse povo consome? A minha área que eu vou colocar a minha empresa está bem direcionada. As pessoas, quando eu meter o meu papel, o meu vinil aí publicitário, as pessoas vão aderir. É preciso que então, se eu acho que a Shoprite chegou no nível de edificar, é porque já tinham feito esse todo estudo. Exatamente. E por que depois da execução do mesmo já não optou por não arrancarem? Houve lá, os estudos foram mal feitos. Oh. Ainda que a Shoprite seja ou seja, nós não conhecemos praticamente quem é o dono, se calhar deve ser uma sociedade anónima, digamos, mas quando se implanta uma determinada infraestrutura numa área em que culturalmente não estão abalizados, depois eles fizeram um estudo de viabilidade e se calhar terão feito um inquérito, não é? Um inquérito, o que é que realmente a população, tanto mexicana ou o indivíduo da cidade do Luena gosta de consumir. Depois disso, eles chegaram à conclusão, com uma análise profunda, um estudo profundo, de que não há necessidade de estabelecer este mercado aqui. Porque levaram em conta o nosso super. O nosso super fracassou. Embora que o fracasso do nosso super seja geral, seja nacional, mas agora é que a Shoprite, o nível que tem a Shoprite, não pode fracassar em menos de 5 anos. Então, as próprias empresas têm a vida útil. Há que se levar essas situações de prognóstico. Então, quando se faz uma previsão do que será a Shoprite no futuro, logo pressupõe-se de que não há necessidade, não é, de certo modo, arrancar com um projeto. Ou seja, iam encarar uma Shoprite nosso super. Nosso super, claramente. Com pouca clientela. Então leva-se questões de rentabilidade. E eu vou dizer, o empresário preocupa-se com questões de rentabilidade. Ele quer rentabilizar. Okay? O que ele quer é agregar valores. Claramente que esse agora, é o objetivo. E veja lá, quanto é que ele faria por dia? Na província, ou seja, na cidade do Luena. Quanto é que ele faria por dia? E outro aspecto, questões económicas. O índice de pobreza no Chico é muito, muito elevado. Ou também as vias de circulação. E circulação também tem que ver com a rede de transporte também. Exatamente. Então esta necessidade levar-lhes ia muito tempo devido a esta circulação e as vias de comunicação também, uma vez que a província de Mochico está muito distante de Luanda e muito distante, obviamente, devido às dificuldades, os caminhões fariam um dia e meio ou 2 dias para chegarem até a cidade de Luena. Então isto será um fracasso da empresa. Então o marketing leva situações de estudo do mercado. O mercado é um movimento, então há que se levar em consideração esses aspectos. Pois, e como o marketing, de certa forma, influencia na maneira de nós, como consumidores e clientes, como o marketing influencia na maneira de encarar o mercado? Como o marketing influencia? Para nós somos consumidores, clientes, fiéis a determinadas empresas. Exatamente. O marketing influencia por meio da comunicação. Esta influência do marketing. Veja lá, uma empresa sem marketing, infelizmente, não poderá proliferar o seu produto. Veja lá, porque o marketing, como tem que ver com a comunicação e tem que ver com o estudo profundo do consumidor, como é que eu vou levar o produto ao consumidor final? Eu produzir. De que modo é que eu vou levar o produto? De que modo é que se poderá, não é, levar o produto? O destinatário, quem é o destinatário? O consumidor. E quais são as formas? Ok? Quais são as formas de levar o produto ao consumidor? Então, deve-se usar o marketing. Há croquis de localizações. Depois usa-se a internet. E como nós temos uma sociedade consumista, uma sociedade que usa mais as redes sociais, então a única forma de chegar
até o consumidor, então deve-se usar redes sociais, que é as mídias convencionais, porque pouca gente lê jornais, lê revistas, até pouca gente agora assiste canais televisivos, então estão mais nas internet, então vão usar as redes sociais de modo a proliferar e a vender o produto. Só assim é que o consumidor será, de certo modo, influenciado. E por outro lado, no marketing tem havido aquilo que se chama de maquilhagem financeira. E o marketingista, não é? O marketingista não pode só preocupar-se, de certo modo, com os valores monetários. Ele deve se preocupar com a manutenção da empresa. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, mas é a manutenção da própria empresa. Porque a empresa pode ser tão rentável, mas se não acompanhar o movimento do mercado, ok, o comportamento, porque o próprio consumidor muda de ideia. E um aspecto importante, inovação. Exatamente. A única coisa que pode manter uma empresa mais tempo é inovação. A empresa que não tem capacidade de inovar, infelizmente, não se poderá, não é, estabelecer no mercado. Inovação. Por que inovação? De acordo com o movimento da sociedade. Esse darwinismo social, essa evolução da sociedade, essa transitoriedade de valores, é esse aspecto que tem que ver com a evolução ou com a inovação. Exatamente. E no seu comentário anterior, a respeito do nosso super, parece que faltou isso, inovação. Não puderam acompanhar o movimento do mercado, dos seus consumidores. Eu ainda gosto de acreditar que o problema do nosso super tem que ver com gestão, de forma como foi gerido, de forma como foram aplicadas as políticas empresariais e financeiras. Deva ser isso. Mas veja lá, o marketing do nosso super foi bem feito. Houve uma proliferação do ponto de vista das próprias redes sociais, nas revistas, nos jornais. Veja lá. Mas agora, o que é que faltou? Inovação e problema de administração. Foi mal gerido e foi mal e não houve inovação de produtos. Agora veja lá, o Candando surgiram com novas políticas. Agora colocou-se um cinema. O que é que a sociedade gosta? É isto. O que é que eles gostam? Porque a sociedade está a evoluir, nós estamos assim culturados. Exatamente, o indivíduo já vai para um determinado local e encontra certos serviços. Exatamente. Agora veja lá, ele se calhar o objetivo que lhe leva lá, o objetivo que lhe levou é se calhar consumir um produto, comprar se calhar um refrigerante. Mas quando ele vir outros serviços, ele vai gastar. Vai dizer, uau, gostei disso. Vá lá, eu quero assistir a um filme. Eu quero um hambúrguer. Vai à hamburgueria e vai comprar um hambúrguer. Vai à hamburgueria e encontra uma geladaria. Exatamente. Da geladaria encontra alguns risoles. Exato. Daí por diante. Veja lá. Ele foi dissuadido. Quer dizer, ele vai fazendo de forma inconsciente. Ele saiu contra o plano, mas infelizmente lá vai fazer outras coisas. Então isto tem que ter com a capacidade de inovação e a diversificação de serviços ou de produtos. Exatamente. Mas uma outra questão que eu não deixaria de frisar, de modo algum, que é a questão do nome. Penso que o nome, de uma certa forma... O marketing, para mim, o marketing tem que começar pelo nome. Exato. O exemplo vivo, desculpa por destacar bastante o nosso super. Veja lá, um nome bastante fácil e papa na língua, ou seja, uma papa leve na língua dos bebês. Nosso super. Quer dizer, algo nosso... De consciência, tu sabes que aquilo não te pertence. Mas veja o nome, é nosso super. Então penso que, para mim, essa questão do marketing vela-se mais na questão do nome, primeiramente. Porque o nome é chamativo. Veja lá, Kutala Podcast, Gaf Media. Os nomes influenciam, de certo modo. Qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, nós devíamos passar o marketing porque estamos, de certo modo, a fazer o marketing nosso super. Se calhar devíamos falar mais do Kutala. Exatamente. Exatamente, claro. Então, os nomes também influenciam. Exato. Não, de certo modo, os nomes influenciam. Porque os nomes que são fácil de serem agregados, e de serem mentalizados. Exato. Também os nomes, vá lá, não super. Não, passo o Martin. O Gaf Media. Uau, Gaf Media, acho que tem que ver com o serviço mídia. Vou lá gravar Kutala Podcast. Kutala Podcast. O que é isso? É que eles fazem? Vou para lá. E quando encontro os serviços que realmente
nenhum não é, levou lá. Então os nomes também influenciam no marketing. Exato. Os nomes também influenciam no marketing. Mas agora, é mesmo a questão da fidelização. Como fidelizar um cliente. Aspecto importante. Primeiramente, deve haver cortesia, deve haver a venda de qualidade dos produtos, não é? Exato. A capacidade comunicativa, não é? Essa relação simbiótica e vá lá, essa relação interpessoal com o cliente. E isto é que vai levar, de certo modo, à fidelização do consumidor para se tornar um cliente. Está a ver? Agora, veja lá, o comportamento, da forma como o cliente é, de certo modo, tratado. Quando trata-se mal um cliente, infelizmente, é um perigo. Porque este cliente pode falar, pode conversar com mais de 20 ou 30 pessoas. Até ali, infelizmente, a tua empresa não poderá receber clientes ou consumidores. Exatamente. Por conta dos maus tratos. Exatamente. Eu vejo, nós temos isto, por exemplo, quando vamos a um supermercado ou uma loja, somos maltratados, que a falta de conhecimento, não é? Das técnicas de lidar com o público. E o marketing que é feito aqui é um marketing sistemático. Porque o marketing é uma ferramenta importante para as empresas. Veja lá, o marketing é uma ferramenta importante para as empresas. E por outro lado, o marketing não é só usado nas empresas, mesmo até nas situações políticas e religiosas. De que modo é que eles têm feito as propagandas? Como convencer o eleitor? É marketing. O marketing tem todas as esferas da vida, mas nós não o compreendemos. Fazemos marketing todos os dias, mas embora de forma inconsciente. Mas agora, sistematicamente falando, o marketing é aplicado nessas entidades empresariais, religiosas e políticas, e principalmente empresariais, devido mesmo à proliferação dos produtos e da própria marca que vai se criar. Exatamente. A venda do produto, o movimento do mercado, o consumidor, o cliente, tudo isso são aspectos que está relacionado com o marketing. E é importante que o ouvinte e os empresários levem em consideração o marketing, esta capacidade, não é, de relação com o consumidor, porque o consumidor é que é o objeto de estudo, é que interessa ao marketer, à empresa. É isto que interessa a empresa, é o consumidor. Sem consumidor, a empresa não avança. Quem é que vai consumir todos os produtos? O teu cliente interno? Negativo. Deve ser o cliente externo, claramente. Exatamente. Ainda nesse âmbito, eu gostaria também de destacar mais uma questão. Que se o marketing só é possível... Não é possível usar o marketing nos mercados informais? É que eu disse que o marketing... É um conhecimento especificamente para as empresas. Para as empresas, exato. E vá lá, nos mercados informais, aquilo nós não podemos considerar, não é logicamente, o marketing. Do ponto de vista da própria teoria de conhecimento de marketing, não podemos considerar. Mas eles têm feito, né? Porque o ser humano, isto é inerente à humanidade. A comunicação é inerente à humanidade. Não é o uso da linguagem para persuadir um determinado cliente, é inerente à humanidade. Mas nós, do ponto de vista sistemático, não podemos considerar marketing. Aquilo não é. O marketing é mesmo usado nas entidades empresariais. Exatamente. É uma ferramenta, é um método que as empresas têm usado para chegar até o consumidor final e para proliferar o seu produto. Muito bem dito. Mas também, peço que os caros ouvintes, assim como eu, já fomos bem informados a respeito do marketing. E queríamos saber, eu quero, claramente meus ouvintes também, queríamos saber quais são as diretrizes para se começar no mundo do marketing. Exato. Porque há pessoas que usam marketing mesmo sem saber. E às vezes o marketing mal aplicado gera consequências. Então gostaríamos de saber quais são as diretrizes para começar um negócio no mundo do marketing. Primeiramente, deve-se levar a questão de estudo. Exato. O estudo de viabilidade, que é a análise SWOT. Depois estudar o aspecto cultural do indivíduo, a idade do indivíduo, o nível de literacia do indivíduo, não é? E a região. Só assim que se deve aplicar o marketing. Qual é o grau? O grau cultural, o grau de literacia deste indivíduo, não é? São assim, essas são as diretrizes para a aplicabilidade do marketing. Se não se levar em consideração esses aspectos, não pode-se aplicar um marketing coeso, um marketing perspicaz, um marketing profícuo.
Só há essa proficuidade quando quando se levar em conta esses 4 aspectos do marketing. Que é, de certo modo, a questão da cultura, a questão da idade, a questão da literacia e a questão da própria região. Porque marketing, como tem que ver com o estudo do mercado, com o mercado em movimento, então marketing, primeiramente, deve-se fazer um estudo se que se aplica o marketing para proliferar o produto, não é? Então, são esses espaços que se deve fazer. É primeiro estudar e pensar o consumidor. Será que este consumidor poderá consumir o meu produto? Será que eu tenho a capacidade de fidelizá-lo? Quais são as técnicas de fidelizá-lo? Deve-se levar em conta a questão do comportamento, porque aquilo que se fala de a curva do cliente. Em marketing, curva do cliente. Quais são os comportamentos do cliente? O cliente chega, olhou o produto, vai embora. Depois aquele que chega, pergunta as informações. Vá lá, o que é isso? Este produto fala de tal. Ele tem informações e conseguiu convencer, vou levar este produto. Curva do cliente. Então, há necessidade de haver esses aspectos todos. Essas são as diretrizes, de certo modo, para arquitetar um marketing profícuo. Porque se não se levar em consideração esses aspectos, infelizmente não haverá marketing. Porque o marketing é especificamente para as empresas. Estamos a falar de um marketing específico, senão teríamos falado de marketing geral, mas estamos a falar especificamente o marketing no âmbito empresarial. É isto que acontece. São esses aspectos. Então o ouvinte deve levar em consideração esses aspectos. Se quer vender o seu produto, primeiramente deve estudar o mercado. Se não tiver a capacidade de estudar o mercado, de conhecer o mercado, de conhecer as fraquezas e vá lá, o ponto fraco e o ponto forte do consumidor, infelizmente o seu marketing não dará certo. Exatamente. Como consumidor, ou seja, como empresário, tu deves saber quais produtos os teus clientes procuram mais. Exato. Que isso tem a ver com a questão. Isso tem a ver com a questão isso tem a ver com a questão da cultura. Exato. Primeiramente, tem que saber esse povo aculturado em quê, o que é que eles gostam de consumir, exatamente, saber essas coisas. Exatamente. Mas, primeiramente, eu também gostaria de destacar quanto estamos a falar do âmbito do marketing, no âmbito empresarial, claramente. Mas também gostaria de saber se os empresários levam em consideração os cadernos de reclamação, que é importante. Não gostaria de os cadernos de reclamação. Porque os cadernos de reclamação têm que nos ver ajudam com as opiniões. de certa forma a ver uma outra visão dos clientes. Ou seja, dos consumidores que diariamente ou semanalmente ou mensalmente vêm procurar os nossos serviços na nossa empresa, no caso. Exato. Exatamente, isto é verdade. Então, a questão do caderno de reclamação, as empresas sérias levam em consideração, porque eles sabem que o consumidor ou o cliente pode ter uma opinião relativamente à evolução ou à inovação da própria empresa. Por exemplo, ele diz, olha, é necessário que se mude nesse aspecto, no aspecto comportamental, no aspecto de cortesia, o aspecto da lábia, o aspecto da verborreia. Tudo isto são os aspectos que o cliente vai, de certo modo, redigir o caderno de reclamação. Então, o caderno de reclamação é que vai permitir com que a empresa descubra o seu ponto fraco e os seus pontos fortes. Exato. Afinal, o consumidor está insatisfeito porque nós temos nos comportado mal. E há necessidade de chamar os clientes internos ou os funcionários para um corretivo. Olha, o cliente e tal disse que o maior problema desta empresa é o comportamento, é a relação, é a comunicação, é a lábia. Veja lá, é a falta de simpatia e de sensibilidade e a falta de conhecimento do produto que está-se a vender. Então, o caderno de reclamação vai permitir, não é, esse discernimento do que está certo e do que está errado, do que foi mal aplicado e das políticas que, de certo modo, estão a surtir efeito. É o caderno de reclamação que pode permitir este discernimento. É importante que haja. E eu passo que as empresas que não são sérias,
que só tem para eles o fim último é angriar fundos. Esses não têm, esses como não conhecem o movimento do mercado, infelizmente poderão perecer e fraquejar. Porque não levam em conta as reclamações, as opiniões. E opiniões são necessárias, críticas. Não denigrir, obviamente, são as críticas. Gostava que a empresa melhorasse neste aspecto. Exatamente. Bem, já estamos quase na reta final do nosso programa, do Kutala, a partir diretamente do Kutala Podcast, mas ainda com uma questão que eu de jeito nenhum também deixaria de destacar. Num contexto atual, num mundo atual, em que as empresas sobrevivem do marketing, é possível alguém, ou seja, é possível uma determinada entidade, uma determinada empresa sobreviver sem o uso do marketing? Negativo. É impossível. Por que é que eu digo que é impossível? Porque só o marketing vai permitir, não é? Só o marketing vai permitir a multiplicação, ou seja, a proliferação do produto. Exato. Por quê? Veja lá, marketing estuda, marketing, mercado em movimento. Marketing estuda o consumidor. Exato. E se tu não aplicas o marketing, como é que você vai estudar o comportamento do consumidor? Como é que vais saber realmente quais são as coisas que o consumidor quer? O que é que se procura neste mercado? O que é que se procura nesta província? O que é que o consumidor precisa? Então, se o marketing parar de existir numa determinada empresa, infelizmente não se fará, não há atividade empresarial, porque o marketing é inerente à própria empresa. Veja lá, inerente à própria empresa. O marketing já nasce com a empresa. A empresa só nasce porque houve marketing. O primeiro indicador é o marketing, depois cresce a empresa. Porque o marketing vai lhe permitir fazer o estudo do mercado, não é? As situações culturais da idade. Só assim é que ele vai, de certo modo, implantar a sua infraestrutura. Exato. É isto, o seu marketing vai permitir com que a empresa surja. Agora, sem o marketing, a empresa não vai surgir. E há empresas que, reiterando a questão que eu lhe fiz, há empresas que não usam caderno de reclamação. Há empresas, claramente, que não usam. E essas empresas, infelizmente, não são empresas sérias. E também há clientes que não exigem um caderno de... Será Por que é um falta de direito informação. o consumidor ou mesmo o cliente exigir o caderno de reclamação? E isto falta também de cultura jurídica. Há que levar em conta esse aspecto. Cultura jurídica. Quando o indivíduo sabe seu direito, realmente ele vai reclamar. Mas quando não sabe seu direito, quando a liberdade é, de certo modo, repelida e dissipada da consciência do cidadão, então não haverá cadernos de reclamações. Então, se eu sei que eu sou um indivíduo com direitos e deveres, então vou exigir. Agora, se não tiver esta cultura jurídica, infelizmente, não haverá reclamações. Ele só vai consumir, como acontece lá nas regiões recônditas da província, não é? Do Mexico. Se tu levas um produto ao Lumbalanguimbo, ao Luau, ao Luacano, aqueles indivíduos como são culturalmente impávidos, infelizmente, não poderão exigir, porque eles não conhecem a importância da empresa e a importância de um produto. É esses aspectos. E a importância, que é o mais importante, que é o mais importante, exatamente, do consumidor numa determinada empresa. Exatamente. Qual é a importância? Ele sabe, veja lá, o consumidor que sabe que ele é mais importante. Veja lá, é o fio condutor, não é? O fio condutor de uma determinada empresa. O fulcro, o principal expoente, não é? Do desenvolvimento da empresa. O indivíduo que norteia o destino da empresa, o consumidor. Quando ele sabe que tem esta prerrogativa, vai exigir do vendedor. Olha, eu preciso daquilo. O comportamento deve ser este. Agora, se ele não seguir as exigências do consumidor, infelizmente a empresa fracassa, porque este indivíduo conhece o direito do consumidor, conhece o seu direito, tem a cultura jurídica, e outros, infelizmente, que não conhecem, poderão fraquejar, porque a ausência estão aquém do conhecimento empresarial e do conhecimento jurídico. É isso, minha família, e recomendação sem palavras miúdas para os empresários que, de certa forma, não aplicam marketing digital num contexto do mundo atual. Exatamente. Em palavras miúdas. Claro. O conselho vai aos empresários
que, portanto, sem a ferramenta marketing, infelizmente, uma empresa não poderá andar. O marketing é a principal roda, o marketing é o volante, o marketing é o motor da empresa. Sem marketing, infelizmente, a empresa não poderá caminhar. Um aspecto importante, dado importante, deve haver seriedade na aplicabilidade desse próprio marketing. Há que haver capacidade, informações credíveis, realismo, principalmente deve haver realismo aos empresários, ser realista com o consumidor e não enganá-lo, porque persuasão não é engano, dissuasão não é enganar, mas é convencer o cliente de que o nosso produto é de qualidade. Então, sem o marketing, as empresas não poderão caminhar. Este é o meu conselho aos empresários. Adotem um marketing profícuo, um marketing perspicaz e um marketing hábil também. E um marketing, obviamente, que está acima, não é, do entendimento do próprio consumidor. É isso, minha família. Esse foi o podcast de hoje, diretamente da Kutala Podcast, ou seja, a mãe que é a GAF Mídia. Não perca, siga nossas páginas para não perder esses e outros conteúdos. Até lá, estamos juntos e fique ligado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de partilhar com os seus amigos e não perca o próximo episódio porque está imperdível. Aos interessados em fazer entrevistas ou participar dos próximos episódios aqui no Kutala Podcast, não hesitem em ligar 928 11 66 71 e 942 811 248. Também pode fazer a solicitação enviando uma mensagem na página. Até o próximo episódio. Tchau!